Fala aí, torcedor do Corinthians, bora pra mais um vídeo aqui no canal Radar do Corinthians. Galera, informação aí de última hora, Roger Guedes voltando ao Corinthians, que história é essa? Ele tava na Neoquímica Arena hoje na vitória contra o Atlético Mineiro, 1 a 0, golaço do Zacarias Labiade. Bora ver aqui tudo sobre isso. O Salazar trouxe a informação agora há pouco no Mesa Redonda sobre essa possível contratação. Comenta aqui abaixo, você aprova, é uma boa ter aí o Roger Guedes no Corinthians? Comenta a sua opinião, sem mais enrolações, bora pro vídeo, galera. Repito, Memphis encaminha a renovação com o Corinthians, volta à Neoquímica Arena. A pergunta foi feita ao Thiago Salazar, eu tenho certeza que fiz a pergunta, se ele não tinha a resposta ainda, já foi nos contatos, mexe pra cá, mexe pra lá. Salazar, Roger Guedes, mesmo sem dinheiro, como disse aqui o Loeble, o Corinthians de repente pode repatriar o jogador? Deixa eu pensar bem qual é o verbo que eu vou usar para lhe responder essa pergunta. Eu vou dizer o seguinte, o Corinthians tem interesse no Roger Guedes, isso dá para a gente dizer. O Roger Guedes fez uma postagem nas redes sociais, talvez a gente tenha para mostrar ao nosso telespectador, mostrando ele chegando aqui à Neoquímica Arena. Como que isso aconteceu? O Roger Guedes está em São Paulo há alguns dias, aqui em Barueri, na casa dele, soube aqui do jogo e pediu para vir. Entrou em contato com pessoas do Corinthians e disse, olha, gostaria de ir no jogo, gostaria de assistir a essa partida aí no estádio, vocês me ajudam? Prontamente essas pessoas da diretoria do Corinthians disponibilizaram um dos camarotes aqui da Neoquímica Arena para o ex-atacante do Timão, que veio, fez uma postagem, assistiu ao jogo aqui, ele jogou pelo Galo também, mas o pessoal crê que ele veio por causa do Corinthians. E eu aqui nos corredores da Neoquímica Arena encontrei o Marcelo Paes. Perguntei para ele sobre essa situação com o Roger Guedes e ele disse, olha, a torcida receberia ele de braços abertos. É um grande jogador, quem sabe? E aí vale a informação, ele tem contrato com o Al Rayyan do Catar até 30 de junho de 2027. O Corinthians hoje não tem dinheiro para pagar multa rescisória. Mas se ele de repente conseguir uma saída de lá, eu não tenho nenhuma dúvida, pelo que a gente viu e ouviu aqui, de que o Corinthians vai tentar trazê-lo. Tá aí, Loeble. Para com isso, gente. Eu não. Para com isso. O cara tá ganhando 5 milhões lá. Ele iria ganhar mais do que o Memphis aqui. Vai abrir mão? Pô, ele vai abrir mão de 5 milhões. Não, o Memphis tá ganhando aqui, vai ganhar 2. Mas vai ver, já cansou, quer voltar pro Brasil. 2. Tá bom, deixa o Memphis quietinho. Deixa o Loeble. O jogador vai assistir o jogo. Vai pagar. Ele vai assistir o jogo uma partida no Neoquímica, não significa que ele tá indo pro Corinthians. Não, claro que não. Não, mas, cara, o sonhar é livre. Não, mas também ninguém tá sonhando com ele também. Você não, mas ninguém o tá Salazar sonhando. pelo jeito tem parte da torcida que sim, Paulo. Imagina, desde o time ainda mais aí. o cara aparecendo lá no estádio, aguça a emoção do torcedor. Você que é meio insensível, não liga pra isso, mas o torcedor mesmo. Pô, se o Gabriel Jesus aparecer no Palmeiras... Ele sente o cara presente. É a mesma coisa, o Gabriel Jesus vai no campo do Palmeiras. Pô, volta agora. Não vai voltar, calma, vai voltar um dia, mas não é agora. É a mesma relação. Assim. É a mesma relação. Não tem chance. O torcedor, quando colocar no papel, ele vai falar, não, melhor deixar o Memphis, deixa o Roger Guedes lá no Catar. Isso. Agora, tá o que o Roger poderia significar ao Corinthians seria, por exemplo, uma reposição ao Yuri Alberto, que não existe. Caso o Yuri Alberto vá embora, seria a luva, né? Sim. Encaixaria... Mas o Paulo E também Pedro teria Raul? que diminuir. Ô, Paulo, você não acha que o Pedro Raul vai cobrir o Yuri Alberto? Para. A gente vai ouvir. A Janice de Castro está chamando porque o Labiá falou, foi o destaque do jogo, pelo gol que fez. Nós vamos ouvir o Labiá e aí no destaque final do Salazar ele atualiza a situação do Yuri Alberto, que depois daquela polêmica declaração a coisa parece que não está fluindo. Tem proposta, não tem, vai sair, não vai sair. O Salazar daqui a pouco traz o destaque final e eu quero a Janice de Castro com a estrela do jogo, o marroquino Zacarias Labiá, na tela. And I'm a friend. We are brothers, and it's good that we have this relationship. But I came here to show my quality, and I hope that everybody shares the same words like me, because I come here to write history, to come here to show my quality in Brazil. Bom, tá aí então o Labiá, né? Vocês já opinaram a respeito. O Labiá perdeu a oportunidade de ganhar o torcedor.
Falar em português. Fala em português. Mas ele tem falado algumas situações, ele já falou na Diniz, o próprio Diniz mencionou que ele fala português, fala bem. Jogou 2 anos em Portugal. Não é nem que falasse pouco, fala em português, ganha o torcedor. Ele precisa ter um cara de marketing no Com o gol de hoje, ele pode falar a língua que ele quiser, Paulo Sérgio. Vamos então com o Thiago Salazar no destaque final aí do Corinthians. E nesse destaque final, gostaria que você trouxesse informações do Yuri Alberto, Neoquímica Arena. Salazar, parabéns pelo trabalho, bom descanso, assim que você desconectar da gente aqui do Mesa Redonda. Imagina, Garrafa, grande programa hoje. Olha só, meu destaque final sobre o Yuri Alberto, que tem para a gente explicar para o torcedor, o Yuri Alberto, apesar de ter feito aquela manifestação, que inclusive ele pediu desculpas públicas e também internas dentro do vestiário. Teve o problema dele lá, não está mais trabalhando com o André Cury, colocou o pai à frente disso. E o ponto o Corinthians recebeu algumas sondagens, recebeu propostas pelo Yuri Alberto e também por outros jogadores, mas absolutamente nenhuma proposta que chegou para o Corinthians em 2026 interessou para o clube, sobre nenhum jogador. O Corinthians falou, os dirigentes do Corinthians falaram comigo o seguinte: chegaram propostas? Sim. Alguma interessante? Não, absolutamente nenhuma. Vamos aguardar e ver o que aparece. Portanto, é aquilo que o Fernando Diniz fala, o prêmio por aqui é manter este time. Garrafa, volto com você, grande programa. Amanhã tem mais no Gazeta Esportiva. Tá certo, amanhã você volta aqui no nosso Gazeta Esportiva, antes do destaque final da Janice de Castro, também lá na Neoquímica Arena. Então, Yuri Alberto, na visão geral de vocês, ele, depois daquela declaração, sentiu o golpe? Caiu de porque rendimento? A pressão ficou muito grande para cima dele. As cobranças aumentam quando acontece isso. Quando e os resultados negativos começaram a aparecer. E ele no último jogo, por exemplo, contra o Peñarol, ele jogou 10 minutos e perdeu 3 gols feitos. Então, assim, ele precisa se cuidar, inclusive cuidar da sua imagem, para não se prejudicar outra vez e entrar numa sequência ruim, porque o corintiano, quando ouve uma coisa dessa, fica cabreiro. Pô. O cara tá falando que quer ir embora, o nosso centroavante aí, então ou vai embora de uma vez ou fica direito. E fica direito o que quer? Fazer gol. E ele fez aquele gol lá que tirou aquela nhaca de 9 jogos sem marcar, mas já começou de novo uma nova sequência, porque não marcou de novo. Então, o torcedor fica cobrando um pouco mais depois do que ele falou. Ele está pagando pela língua agora e cabe a ele se recuperar. Cabe a ele se recuperar fazendo o quê? Fazendo gol, que é o que o torcedor espera dele. Ô Prieto, Yuri Alberto, ele se equivocou naquela declaração? Sim. A permanência do Depay pode reativar o modo Yuri Alberto? Eu estou pensando, sabe como, Garrafa? Ele foi mal, não foi legal, não foi bacana. Mas eu estou pensando assim, ele está numa contagem regressiva. Vem o jogo contra o Platense, depois tem o jogo, o Grêmio, né? Grêmio fora de casa e parou. E parou. Então, a contagem regressiva dele é para a Copa do Mundo, todo mundo esquece, vamos acompanhar a seleção, vamos falar do Neymar e o Yuri volta em agosto. Sabe o que eu acho que é mais ou menos isso. Foi um desabafo de desespero do Yuri Alberto. Por quê? Porque ele, com 25 anos, ele fez esse desabafo no dia seguinte que divulgaram ou que descobriram a pré-lista do Ancelotti para a seleção brasileira. Quando ele percebeu e quando nós vimos que o nome dele não estava nessa pré-lista, ou seja, talvez ele tivesse ainda alguma esperança de figurar numa pré-lista. Quando ele viu que já era carta fora do baralho da seleção brasileira, pelo menos para constar, isso entra no currículo do jogador. Eu já estive na pré-lista da Copa. Isso valoriza o cara no mercado. Então ele viu que não estava, no dia seguinte ficou aquela coisa, quer saber? 25 anos, o Ancelotti renovou o contrato. Ele vai ser o técnico para a próxima Copa. Eu não vou ser convocado nem para a pré-lista. Eu vou buscar uma vaga na Europa, na Itália principalmente, para entrar na seleção italiana, que não vai à Copa do Mundo há 3 edições, tem uma seleção horrorosa, e ele se colocando lá, poxa, lá eu tenho uma condição melhor de chegar a uma seleção e disputar uma próxima Copa do Mundo. Início de um ciclo, então inclusive. ele se precipitou num desabafo de desespero. Não entrei na seleção, preciso me virar para ir para a Itália o quanto antes. A opinião do Diniz, Paulo, a opinião do Diniz é que ele quer que permaneça o elenco. Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês. É muito importante hoje num clube, se você tem um treinador como o Diniz, com a experiência do Diniz e com o olhar do Diniz. Então, seria o momento do Diniz chegar, Yuri, fica aqui mais um tempo. Vai chegar o seu tempo de seleção, dos seus objetivos, de transferência. Vai chegar tudo isso. Agora, sabe o maior problema que nós estamos vendo?
esses jogadores dão mais ouvido para as pessoas externas do que propriamente para o treinador que está com ele lá diariamente. Então fica dando ouvido para empresário, fica dando ouvido para aquele que faz lá musculação, preparador físico e não sei o quê, né? Staff, o jogador tem o staff dele hoje, externo. Então, calma, Yuri, calma, não vai na conversa dessa galera que eles só vão te prejudicar. Ô Miller, imaginando que o Memphis permaneça, né? Aí a gente tira, obviamente, o Lingard do time, coloca o Memphis, e aí o Garro, com muita moral, seria o Tringin novamente. Yuri, Memphis e Garro. Nas mãos do Diniz, é um Corinthians para o segundo semestre com possibilidade de título a permanência do Yuri? Sim, claro. O Yuri não tem um substituto hoje lá no time. E esses jogadores juntos, estando bem e jogando constantemente, como naquele ano com o Ramon Dias, sim, que o time foi muito, muito bem, mas eles jogaram os 4 juntos, todas as partidas. E isso é bom para o treinador, é bom para o time. Então, o segundo semestre, a esperança é essa. Agora, claro, depois que o jogador dá uma declaração dessa, significa que ele não está contente no clube. Com a permanência desses jogadores, o Corinthians briga por título? O Loeblin, briga. De pontos corridos, difícil. Brasileiro Brasileiro, né? Mas nas Copas está vivo, briga. Não, mas essa escolha que o Corinthians fez ano passado e deu certo de fazer a opção pelas Copas, não quer dizer que esse ano novamente vai dar. Então, eu acho que o Campeonato Brasileiro, o Corinthians devia dar um pouco mais de atenção do que vem dando, né? Quer que ele abandone as Copas, né? Não, eu só acho que o Campeonato Brasileiro precisa de respeito. Tudo bem, pontos corridos, 38 rodadas, tem jogador que não gosta, é muito jogo, é melhor um torneio de Copas, eu faço 12 jogos, 14 jogos, mas no ano passado e esse ano de novo, Paulo, o Corinthians eu acho que precisa se dedicar mais ao brasileiro. Para chamar a Janice de Castro, Prieto, mas você não tem acompanha... elenco, isso que eu ia falar, então não adianta. Você pode ver que todos os times estão nivelados. Não tem aquele time, a não ser Flamengo e Palmeiras, que podem despontar. Então todos os times ali estão não precisa disputar em 16º lugar, né, mas Paulo? inclusive você vê na tabela. Da zona de rebaixamento todo mundo para o quinto colocado são 5 pontos. É muito pouco. Ô Prieto, você acompanhando em loco Libertadores, o Corinthians dá para brigar pelo título da Libertadores? O time do Corinthians vai crescendo, né? Se classifica em primeiro lugar no grupo. E aí vai para o mata-mata, oitavas, quartas e semis, são 3 jogos mais. É claro que briga. É o Corinthians. É claro que briga. Por falar em Corinthians, para desconectarmos lá a Neoquímica Arena, a Janice de Castro, também parabéns pelo trabalho de hoje. Janice, eu quero o seu destaque final aí da Neoquímica Arena. Boa noite, Janice. Meu destaque é ele. Boa noite. Meu destaque é o Labiá, o marroquino. Olha, ele morou 3 anos, jogou 3 anos em Portugal. E ele entende português, gente, mas ele ainda é inseguro para responder. A gente pergunta em português, não precisa nem repetir, ele entende tudo, mas fica inseguro. É isso. Ele estava acompanhado da esposa, acompanhado da filhinha, que deve ter uns 5, 6 anos. Estava muito feliz e ele falou que hoje foi um sonho de criança, né? Estava muito feliz em marcar o primeiro gol dele aqui na Neoquímica Arena. Ele falou uma coisa legal, eu estava esperando essa chance. Eu espero que com a atuação de hoje eu tenha mais oportunidades, ou seja, ele está pedindo passagem. Ele também despistou quando perguntado sobre a renovação do Memphis, se ele sabia de alguma coisa, disse que está torcendo pela convocação do holandês, mas ele ficou bravo, Garrafa, eu vou te contar. Perguntaram assim para ele, você era conhecido como amigo do Memphis e agora você está fazendo gol. Ele falou assim, peraí que eu mereço respeito, viu? Eu fui campeão em 3 países. É isso, Garrafa. Uma ótima noite para vocês. Tá certo. Então, amanhã a Janice de Castro volta no nosso Gazeta Esportiva. Garramos conversar do Corinthians aqui. Galera, tem informação aí, né, sobre Roger Guedes aí de volta no Corinthians. Ele apareceu aí na Neoquímica Arena do nada, na partida contra o Atlético Mineiro. E aí a torcida já ficou ali na expectativa. Será que tem chance dele retornar? Galera, atualmente ele tá lá no Al Rayyan do Catar. É um pouco difícil dele voltar, mas não é impossível. Recebe um salário até que alto, né? Porém, ele falou uma vez em uma entrevista que já tem um desejo de retornar ao futebol brasileiro. Ele tá lá desde 2023 no Catar, já tem muitos anos, então quem sabe agora ele não retorna. Cara, eu não sei se ele vai querer retornar. Ele é um cara que é muito novo ainda, então vamos ver como é que vai ser. Tem apenas 29 anos de idade, vai fazer 30 em outubro. O dinheiro ele já ganhou de sobra, né? Desde 3 anos aí ganhando mais de 5 milhões por mês. E fora bônus, né, que ele ganha lá. Então,
Eu acho que é uma ótima contratação, mas muito cara, né? Não sei se ele viria para o Timão. Comenta aqui abaixo o que vocês acham da contratação, ou melhor, do retorno aí do Roger Guedes. É uma boa para o Timão? Corinthians que vai tentar, né? Porque talvez possa perder o Yuri. Então, se perder, precisa de um atacante aí para suprir a vaga. Ele não é centroavante, mas ele pode jogar como falso 9. Não é à toa que ele, mesmo tendo o Yuri no elenco, ele era o artilheiro da Neoquímica Arena. Ele sempre fez mais gols que o Yuri quando jogavam juntos. Então, é um cara que já mostrou que se precisar de gol, ele vai fazer. Comenta aí, cara, o que vocês acham dessa possível volta dele? É uma boa? O Corinthians, né, que hoje ganhou do Atlético Mineiro, um jogo muito pegado. O Corinthians fez por merecer a vitória e perdeu alguns gols, mas o importante é que conseguiu sair com os 3 pontos. Golaço do Zacarias Labiade, vem jogando muito marroquino, né? 2 partidas seguidas marcou contra o Peñarol, fora de casa na quinta-feira, e agora já marcou novamente um golaço, né? O Mateuzinho cruzou, ele pegou de primeira, pá, no canto esquerdo do goleiro, no canto dele direito, né? Do Zacarias Labiade. Então, comenta aí o que você achou dessa partida. O Corinthians jogou bem. Corinthians que teve aí algumas mudanças na partida. Perdão, galera, eu tô fazendo isso com o nariz. É porque eu tô muito gripado. E aí, bora ver rapidinho aqui. O Corinthians teve algumas mudanças para esse jogo, né? A mudança, né, foi aí no ataque. O Breno Bidon, ele jogou ali mais avançado, porque o Ranieri ficou com o André ali, dupla de volantes. E aí ficou 3 na frente. Rodrigo Garramano, aí em uma ponta Lingard e na outra Breno Bidon, que por sinal jogou muito bem, né? Jogou muito, mereceu ser titular. E agora, o Corinthians foca no próximo jogo. O próximo jogo é contra o Platense, na Neoquímica Arena, 9h30 da noite, na quinta-feira. Precisa da vitória para, quem sabe, se manter aí no topo da tabela geral da Libertadores e ter aí a melhor campanha para decidir o mata-mata dentro da Neoquímica Arena. Comenta aí, você acha que o Corinthians vai ter a melhor campanha? Comenta a sua opinião, não vou estender muito o vídeo para não ficar muito longo, já vai dar 18 minutos. Eu fico por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, galera.